ter sido o que, irmãos? Afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Amém, gente? Pode se sentar em nome de Jesus? Graças a Deus. Amém. Irmãos, é sempre um motivo de honra e de gratidão nós podemos estar na presença de Deus e aprendermos com a palavra do Senhor. Eu quero aqui trazer para você que hoje uma palavra de fé. E essa palavra, irmãos, eu estava meditando ela hoje mais cedo, e eu confesso que é uma palavra que não é fácil nós falarmos como falou aqui o salmista, mas é na verdade, irmãos, uma palavra que traz uma reflexão muito importante para a nossa vida. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho que todo mundo aqui conhece, de quando Jesus fala sobre o reino dos céus. E Jesus fala o seguinte: olha, se o teu olho te faz pecar, faça o que, irmãos? Arranca-o fora. Porque é melhor você ficar sem o olho e entrar no reino dos céus, do que tendo o que, irmãos? Os dois olhos, você ser lançado na chama do inferno. Então, essa palavra, quando Jesus falou, Ele estava nos ensinando aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Que na vida, irmãos, às vezes, as tribulações, as aflições, elas se tornam importantes para que uma pessoa se torne firme com Deus. Fala misericórdia, irmãos. É o que nós queremos? Não, nós não queremos tribulação, nós não queremos problemas. Na verdade, a gente ora todos os dias para termos vitória e para termos bênçãos, E a gente faz a oração do Pai Nosso, mas livra-me do mal. Nós oramos, irmãos, para que as mãos do Senhor, elas possam nos guardar. Oramos para que as mãos do Senhor, como o rei Davi falou o seguinte, elas nos protejam, que 1000 caiam de um lado, que 10.000 caiam à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Mas olha o que o salmista está falando: Senhor, foi-me bom ter sido afligido. Como, irmãos, alguém pode dizer isso? Como alguém pode falar o seguinte: olha, o problema foi bom, porque na verdade problemas, como o nome é problema. Irmãos, mas ele está falando aqui o seguinte: foi bom eu ter sido afligido, porque nessas aflições eu aprendi os teus estatutos. Foi-me bom ter passado por angústias, porque nessas angústias eu aprendi a confiar no Senhor. Foi-me bom ter passado por perseguições, porque nessas perseguições, Deus, eu consegui olhar para Ti. Então esse versículo, ele está nos ensinando, irmãos, que embora muitas das vezes o sofrimento seja doloroso, seja difícil, ele é também, irmãos, os problemas, o sofrimento, ele pode ser um instrumento para crescimento espiritual. Fala, graças a Deus. Os problemas, às vezes, eles podem ser para nós, irmãos, um instrumento para nós aprendermos a olhar para Deus. Tem muitas pessoas que elas se enxergam como autossuficientes. Ela é capaz de tudo, ela pode tudo, porque graças a Deus eu tenho um trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então ela pensa, irmãos, que por ter tudo, às vezes, irmãos, Deus está ficando o quê? De lado. E não é que a pessoa ela é incrédula a respeito da fé, não. Não é porque ela diz, eu não quero Deus, não, ela crê. Mas muitas das vezes, por nós termos tudo, nós, irmãos, às vezes pensamos o seguinte: eu faço tudo, e Deus, Ele vai ficando muitas das vezes de lado. E Deus às vezes é como no futebol, Ele é colocado assim de escanteio, Ele é colocado, irmãos, para fora. Então, irmãos, a minha palavra para você: não espere ser necessário um problema para haver mudança. Não espere, irmãos, ser necessário uma tribulação para ser quebrantado. Deus, irmãos, Ele sabe o que tem que fazer por aquele que Ele ama. A Bíblia fala que o pai corrige o filho, e corrige por quê? Porque ama.
porque não quer ver, irmãos, o filho sofrer, porque não quer ver o filho lá na frente passar por dificuldades. Mas o coro, o castigo é bom? Não. A Bíblia fala que Deus faz isso por quê? Porque Ele ama. E às vezes tem pessoas que é como se elas precisassem de um castigo para corrigir. Estou me lembrando que quando a gente era pequeno, né, o Isaac, a minha irmã Damas, às vezes a minha mãe falava o seguinte: olha, eu acho que está na hora de eu renovar o castigo. Porque quando a gente tinha aquele período de castigo, né, do couro, a gente entrava mesmo no couro, correndo na vara, e tudo que tinha pela frente, aí a gente ficava manso, né, a gente mudava uma semana, 2 semanas, eu não via bagunça dentro de casa, não tinha briga, eu e o Isaac, a gente brigava muito, depois de irmãos, e não tinha briga dentro de casa. Mas parece que o tempo passado a gente esquecia, né, do couro, a gente esquecia de como que foi doloroso a vara. E ela às vezes falava isso: eu preciso renovar, preciso parar com isso. Irmãos, e tem pessoas que às vezes é como se elas estivessem precisando passar por uma prova de novo para voltar para Jesus. É como se elas estivessem precisando passar por uma, olha o que ele está falando aqui, uma aflição novamente, para encontrar com Jesus. Minha palavra para você hoje, irmãos: não espere uma aflição para se firmar com Deus. Não espere as coisas começarem a dar errado para você voltar a dobrar os seus joelhos e orar. Não espere, irmãos, que as coisas piorem para você se lembrar que você tem com Deus. Eu estou falando que eu sei que muitas das vezes a dor, a aflição, ela vem com um propósito. Não é apenas para você sofrer, é mais que isso. Muitas das vezes Deus permite uma dor, Deus permite às vezes uma aflição, Deus permite às vezes uma dificuldade. Não é só para você sofrer, mas é para que você volte para os caminhos dele. Deus permite às vezes, irmãos, as aflições, e as aflições elas vêm com um propósito. Qual o propósito? Para que eu me corrija diante de Deus. Você está me entendendo? Fala, graças a Deus. Então não espere, irmãos, que isso seja necessário. Não espere, irmãos, que seja necessário um sofrimento para você aprender. Na escola das dores, né, nessa palavra, escola das aflições, na escola das angústias da vida, na escola, né, das dificuldades, eu sei que muitas das vezes a gente aprende coisas em que os tempos bons não nos ensinam. Tem muitas coisas que a gente aprende, irmãos, na dificuldade. Tem coisas que enquanto a gente tem, enquanto a gente enquanto a gente consegue, a gente não aprende. Tem coisas que nós só vamos aprender quando nós não temos, quando nós não somos e quando nós não estamos conseguindo. Irmãos, como que é interessante as coisas. Teve um dia desse lá em casa, estava chegando em casa e tem umas crianças que elas sempre ficam andando na rua. Da Eva às vezes fica até admirado, porque hoje eu acho que o menino lá está com o Henrique, tem com 5 anos, mas já tem uns 3 anos mais ou menos que o Henrique, irmãos, ele mora do lado de casa e ele vai para casa do avô dele, tem que atravessar, né, pegar umas 3 horas, chegar na casa do avô dele. A gente fica admirado como é que uma mãe deixa uma criança pequenininha. E um dia eu estava na rua de cima, aí estava passando um taxista, e o taxista parou na hora e começou a perguntar ao menino: o que está acontecendo? Você está perdido? Me fala onde que é a sua casa, eu vou te levar. Aí eu cheguei para ele e falei: calma, que isso é assim mesmo, né? O menino sobe e desce toda hora, já está acostumado. E ele falou: mas como é que tem, irmãos? Criança pequenininha. Aí a semana eu cheguei lá e ele estava lá na porta e tem uns dias para trás que ele estava correndo lá atrás de papagaio, porque estava soltando pipa lá e eles não tinham papagaio, né? Ele com os primos dele. E lá em casa estava cheio de papagaio, né? A hora que a gente vai soltar papagaio, estava cheio de papagaio. Aí eu cheguei lá e estava na porta, falei: ó, você quer uma pipa e um papagaio? Não, eu quero sim. Eu falei: entra na garagem, escolhe um. Aí quando ele viu que tanto de papagaio, ele falou assim: eu posso levar um pro meu irmão também? Eu falei: não, você pode levar. Ele falou: mas eu tenho lá também outro primo, porque se não levar para ele vai chorar. Aí eu falei: não, pode levar. Aí pegou. Só que quando eu vi isso, mas eu achei maravilhoso, porque é o que eu estou dizendo, tem muitas coisas, né, que nós só aprendemos na dificuldade. Aí às vezes, quando uma criança tem de tudo, ela dificilmente se lembra do outro, né? Ela dificilmente vai falar: porque o fulano tem, eu vou dividir. Não divide, porque ela já tem demais.
Mas quando ela não tem, ela aprende o que fazer o quê, irmãos? Dividir. Quando não tem, ela quer repartir. Quando não tem, ela não está com o pensamento seguinte: eu tenho para mim, eu vou mostrar que eu tenho, vou chegar lá e chegar na casa junto. Não, eu também quero para aqueles que não têm. Fala, graças a Deus. Então, os momentos difíceis, eles muitas das vezes vão nos ensinar mais do que nos momentos bons. Já viu aquela pessoa que enquanto ela tinha alguém do lado, ela não dava valor? Vivia reclamando do marido, vivia reclamando da esposa: porque eu não aguento mais, meu marido não faz nada, minha esposa não faz nada. Irmãos, aquela reclamação sem fim. Aí um dia o marido sai de casa, um dia a esposa sai de casa, e a pessoa agora começa a fazer o que, irmãos? Dar valor. E a pessoa começa a dizer da falta que está fazendo. E é interessante que a gente vê muito isso também nos cemitérios. A pessoa que às vezes vivia reclamando: agora tem um choro, o que eu vou fazer sem você? O que vai ser da minha vida sem você? E a gente vê muitas pessoas que falam que as pessoas recebem mais flores aonde, irmãos? Na morte, do que na vida. E são coisas, irmãos, que a gente aprende nisso, na dificuldade, que a gente aprende isso nos dias de perdas. Nós aprendemos isso nas aflições. Então, o salmista, ele está falando isso aqui: oh Deus, foi-me bom ter sido afligido, porque nas aflições eu aprendi os teus estatutos. Se está tudo bem, irmãos, glória a Deus, louve a Deus por isso. Mas não permita que as bênçãos e que as vitórias te esfriem nos caminhos do Senhor. Não permite que as coisas que estão dando certo te faça você assim, aquela pessoa que não se motiva a nada. A gente cantou aqui uma canção, e a canção falou o quê? Volte a sonhar. Deus faz o quê, irmãos? Realiza sonhos. Tem gente porque a vida tá bem, ela parou no tempo. Ela pensa que tá bom do jeito que está, e ela está estagnada. Mas, irmãos, não. Continue sonhando. Continue desejando coisas melhores. Pastor, eu como assim, irmãos? Continue fazendo a cada dia o melhor. A Bíblia vai falar, se você quiser acompanhar comigo na Bíblia aí, em Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Eu vou fazer com você mais uma leitura, para você entender o que eu estou te dizendo. Romanos, capítulo 12, versículo 15 até o versículo 20, está escrito o seguinte: olha, contrário, Romanos capítulo 12, versículo 15. Amém. Contrário, está escrito assim: olha, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Fala assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com quem, irmãos? Com os que choram. Vamos continuar a passagem. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com os humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém, olha que palavra maravilhosa, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, olha só, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Essa passagem que o apóstolo Paulo nos escreve, ele está ensinando, e ele vai falar isso também em 1 Coríntios capítulo 12, que todos nós somos um corpo, fazemos parte, melhor, de um corpo, somos membros de um corpo. E ele está falando o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram, chorar com os que choram. O que quer dizer? Comece, tente entender o lado das pessoas, porque enquanto nós estamos bem, irmãos, é muito comum nós só pensarmos em nós. Não é problema meu, isso não é na minha conta, eu não estou nem aí, A gente vê pessoas que às vezes a desculpa dela é o seguinte: eu não fiz a minha parte, se fulano não fez, é problema dela.
Mas, irmãos, nós somos servos de Deus. Nós, irmãos, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Amém por isso. Não pense que, se eu sou bom, o problema é de quem não é, irmãos, não. Então a Bíblia está nos ensinando que nós precisamos fazer a diferença. E tem pessoas que só vão entender isso quando elas perdem. Tem pessoas que quando elas têm, elas só pensam em si mesmas. E é como nós lemos em Salmo 119, 71. As aflições é que fazem pessoas se tornar humildes. É lá no hospital que a pessoa começa a olhar e falar o seguinte: olha, a vida não vale de nada. Irmãos, na pandemia, quando veio a pandemia aí, que tinha muitas pessoas que às vezes não se importavam com nada, com ninguém, mas veio a pandemia e as pessoas começaram a dar valor o que, irmãos? A vida. Elas começaram a dar valor de uma vida mais saudável. As pessoas, elas começaram a valorizar o estar perto, porque, irmãos, ninguém podia chegar perto de ninguém podia abraçar ninguém, as pessoas, era uma coisa assim, meio que incômoda, porque quando alguém fazia aniversário, era comum se comemorar o aniversário por videochamadas, e não tinha mais abraço, e não tinha mais um parabéns. Mas, irmãos, a pandemia passou e as pessoas entenderam o que? A importância. Quem está me entendendo fala graças a Deus. Tinha uma irmã na igreja, ela já é falecida, mas eu me lembro que uma vez ela adoeceu. E quando a gente, tem até um tempo que a gente não faz isso, mas a gente tem muito costume, na Santa Ceia, orarmos pelos aniversariantes do mês. E quando era o mês que ela fazia aniversário, ela falava: não, eu não quero que ore por mim, porque eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha, e não quero que as pessoas saibam que eu estou velha. Eu falei: mano, agradeça a Deus, mas ela tinha aquele negócio com ela. Só que um dia ela adoeceu, irmãos, e ela deu um negócio no pulmão, que quando eu fui no hospital, irmãos, pensa numa pessoa inchada, ela era quase que reconhecível. E ela saiu daquele quadro, foi curada e tal. E eu me lembro assim de outros anos, todo ano, teve um ano que a gente esqueceu de chamar, e era o mês dela: não, não vai orar pelos aniversariantes não. E ela, como diz, quem diria? E ela sempre falava: não, porque agora eu tenho que dar graças a Deus, porque eu estou o quê? Viva, porque Deus me deu vida. Então muitas aflições, elas nos fazem, irmãos, valorizar a vida. Não espere as aflições para valorizar a sua vida. Não espere, você tem que parar no hospital para entender que a vida é valiosa demais. Não espere, irmão, você tem que ser corrigido para valorizar a sua vida. A palavra de Deus é genuína, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é poderosa. A Bíblia vai falar que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para os nossos caminhos. Como que alguém anda no escuro, irmãos? É difícil. Porque você não sabe se tem uma pedra, se você vai tropeçar, você não sabe se tem um buraco, Às vezes em casa, pode noite, vai pegar alguém pede água, um copo d'água. Aí tem vezes que eu não quero acender a luz, e é diferente, porque você já conhece o caminho, mas assim a gente fica ali pensando em se eu tropeçar. Então quando a Bíblia fala: olha, mas a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, é aquela, irmãos, que vai iluminar os nossos caminhos para que a gente não tropece, para que a gente, irmãos, não caia, para que a gente não seja pegue na escama, para que a gente não seja pegue por um inimigo e nos faça mal. Ela é luz para os meus caminhos, é para me mostrar onde eu estou andando. Mas infelizmente existem pessoas que elas só olham para a palavra do Senhor nos momentos difíceis. Fala misericórdia, irmãos. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: olha, olhe para a palavra do Senhor. Irmãos, olhe para a palavra do Senhor. Do jeito que você está, confie nela. Olhe para a palavra do Senhor e ande nela. Ande nos caminhos do Senhor, irmão. Se está tudo bem, continue nesse caminho. Não espere as aflições. Eu termino falando para você uma história que está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21. Você está lendo sua Bíblia agora. A Bíblia vai falar que um dia o rei Davi quis fazer um censo, do número de soldados. E quando ele quis fazer esse censo, irmãos, ele só tinha um pensamento: eu quero saber o quão protegido a nossa nação está, quantos soldados nós temos.
E a Bíblia fala que o seu oficial, o seu comandante, Joabe, ele falou para o rei o seguinte: ô meu senhor, não faça isso não, porque você fazendo essa contagem, você vai confiar mais nos homens do que em Deus. Olha, Deus falou para você não fazer isso. E a Bíblia fala, irmãos, que Davi, ele falou: não, eu vou fazer. Eu quero saber como nós estamos. Nós podemos ir para uma guerra? Nós estamos preparados para uma guerra? Nós temos aí quantos homens? E irmãos, as pessoas alertaram ele: não faça isso. Deus mandou a palavra: não faça isso. Mas o Davi fez. Fala misericórdia, irmãos. E a Bíblia fala que quando ele fez e quando ele desobedeceu a Deus, Deus mandou um mensageiro. Ele falou: olha, você preferiu confiar mais nos homens, mais na força do seu exército, mais na força do seu braço do que em mim. Você preferiu confiar mais, no seu poder do que em mim. E Deus então vem dar para Davi 3 escolhas: olha, eu vou fazer aqui, vocês vão pagar por isso, pela desobediência, pelo erro, vocês vão pagar. Só que eu quero, Davi, que você vai escolher, você vai determinar qual que é a sentença. A primeira sentença: olha, vou dar para vocês 3 anos de fome. 3 anos vocês não vão ter o que comer, a terra vai estar seca, vocês vão plantar e não vão colher nada. A segunda sentença: você pode escolher, ao invés de 3 anos de fome, você pode escolher ficar 3 meses debaixo da espada dos seus inimigos. Eu vou enviar inimigos e vocês vão lutar contra eles, vocês não vão conseguir. Vocês podem escolher 3 meses. Ou a terceira opção: Davi, eu vou fazer o seguinte: por 3 dias a minha espada vai passar por sobre vocês. O Davi, irmãos, quando ouviu essa palavra, a Bíblia fala que ele ficou aterrorizado. E ele fala para Deus o seguinte: meu Senhor, o povo não errou, eu errei, eu não poderia ter feito isso, Deus. Que caia sobre mim essa sentença, que caia sobre mim, Deus, esse castigo, que sobre mim seja derramada a tua fúria, a tua juízo, mas não sobre o povo. Resumindo, irmãos, a Bíblia fala que 70 mil homens do povo de Israel foram mortos. Mas, irmãos, se você ler o livro de 1 Crônicas, no capítulo 21, você vai ver, irmãos, que tudo começa quando o inimigo, a tradução do versículo 1 fala que o inimigo convenceu Davi a fazer aquilo, que o inimigo assoprou nos ouvidos dele. Então o inimigo, Satanás, com os pensamentos malignos, levam ele ao que, irmãos? A fazer algo que não agrada a Deus. Só que quando a gente lê a Bíblia, embora eu amo muito a história de Davi, já falei isso para você aqui várias vezes, a gente vai ver, irmãos, não só Davi, mas o povo de Israel em momentos assim, em que quando tudo estava bem, eles se esqueciam de Deus, eles desobedeciam a Deus, eles andavam longe de Deus. Mas quando as coisas apertavam, eles voltavam para Deus, eles voltavam à oração, eles jejuavam, eles pagavam ali, um alto preço. Então tem pessoas que são assim. É como se elas precisassem de aflições para voltar para Jesus. É como se elas precisassem de uma angústia para se lembrar que existe Deus. Tem pessoas que elas são lá como os discípulos do barco, em que veio uma tempestade, e todo mundo olhando para a tempestade, quando viram que o barco ia afundar, se lembrar: gente, calma aí, Jesus está nesse barco. Fala glórias a Deus. Irmãos, não lembre-se de Jesus só nos dias de angústia, para que não sejam necessárias angústias. Não lembre-se de Jesus só quando as coisas estão más, irmãos, para que não seja necessário mal sobre a sua vida. Eu comecei falando para você que Deus corrige aqueles que Ele ama. Eu comecei falando para vocês que muitas vezes o castigo, a dor é necessária para que algumas pessoas se firmem com Deus. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? É melhor a gente perder um olho do que perder a salvação. É melhor a gente perder um braço do que perder a salvação. É melhor a gente perder uma perna do que perder a salvação. E tem pessoas que estão preferindo isso. Está tudo bem, não se lembram de Deus, não andam com Deus, não se arrependem, não buscam Deus, não oram a Deus. Aí Deus vai lá e faz o que, irmãos? Traz uma missão. E Deus vai lá e faz a pessoa se lembrar: olha, você não pode vir sem mim. E Deus vai lá e faz a pessoa se lembrar de uma coisa: olha, quantos livramentos eu já te dei, quantas coisas eu já fiz na sua vida,
Quantos milagres! E a gente está lá, irmãos, vivendo milagres e esquece de Deus, e vive outro milagre e se esquece de Deus. Até quando, irmãos? Até quando? Até quando nós vamos viver assim, como se as aflições fossem o combustível para nós continuarmos? Nós precisamos saber, irmãos, que Deus ele deve ser buscado em todo tempo. Deus ele nos ama. Você crê nisso? Fala, graças a Deus. Fala assim, olha, o meu Deus, Ele me ama. Você está dizendo isso com certeza, irmãos? Deus, Ele te ama. E por que a gente tem a certeza? Porque Ele morreu por nós. Por que nós temos certeza? Porque Ele deu a vida por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas às vezes Deus está olhando para nós, e é como lá na história de Jonas. Ô Jonas, vai lá para mim. Eu quero que você faça a minha obra lá. Eu quero, Jonas, que lá você pregue a minha palavra. Só que a gente vai fazer o que, irmãos? Muda o caminho. E a gente vai se afastando de Deus. E Deus vai vendo isso. Amém? Deus vai observando isso. E é como se Deus falasse, olha, calma aí. Meu filho está se afastando. O meu filho está se perdendo. O meu filho está indo para um caminho que lá na frente ele vai morrer. O que eu faço para que ele volte? Eu vou mandar ele ser jogado no mar. Irmãos, que aflição Jonas viveu. Lançado no mar, o peixe engole, mas lá dentro daquele peixe, ele se lembrou que ele só estava ali, porque aquele era um caminho diferente da qual Deus o havia entrado. Quantas pessoas, servos de Deus, filhos de Deus, conhecedores da palavra, pregavam a palavra, ministravam na igreja, pregavam para tantas pessoas, mas Deus começou a ver a pessoa para o mundo das drogas. Deus começou a ver a pessoa se envolvendo com más companhias. Deus começou a ver a pessoa se esfriando. Ela que toda semana estava na presença de Deus, todo mundo estava ali, fervorosa na presença de Deus. Agora só uma vez ou outra, agora uma vez no ano. Tem gente aqui na missão que vem aqui praticamente só aqui na Semana Santa. E a Deus vai vendo. Mas uma hora ele chega e fala o seguinte: olha, o que eu vou fazer para que ela volte? É como o filho pródigo. Se o filho pródigo tivesse saído de casa, irmãos, e tivesse um filho com uma vida extraordinária, você acha que ele ia voltar? Sim ou não, irmãos? Não voltaria. Mas quando veio sobre ele uma aflição, porque ele foi trabalhar cuidando de porcos, perdeu tudo. E quando ele chega para o seu patrão: olha, eu estou com fome, eu estou aqui precisando de algo para comer. E quando ele ouve do patrão: se você quiser, coma a comida dos porcos. Ele se lembra: eu estava na casa do meu pai. E lá eu via os seus trabalhadores sendo mais bem tratados do que eu estou sendo aqui. Eu vou voltar. Eu sei que eu não deveria ser chamado de filho, mas eu vou voltar pelo menos como empregado, irmãos. Aquela foi a circunstância perfeita para que o filho voltasse. Não espere, irmãos, que seja necessária uma circunstância para você voltar. Não espere ser necessário, irmãos, uma tribulação para você voltar. Não espere ser necessário uma perda para você entender o valor. Não espere ser necessário, irmãos, a mão de Satanás para você entender que só Deus pode guardar. Se firme hoje. Se estabeleça com Deus agora. Volte para a presença do Senhor enquanto há tempo. O tempo de Deus não é amanhã, não é semana que vem, não é daqui uma hora. O tempo de Deus é agora. Porque essa palavra nos ensina aquilo que nós aprendemos. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os estatutos. O salmista ele entende, irmãos, que se não fossem aflições, ele morreria longe dos estatutos do Senhor. E ele entenderia lá no inferno que a melhor coisa era a lei do Senhor. Mas quando ele diz: olha, foi-me bom as aflições, porque eu aprendi em vida que o caminho do Senhor é o melhor. Que nós possamos mandar essa palavra em nome de Jesus. Fala, graças a Deus. Fique sobre seus pés, irmãos. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas Deus te trouxe aqui. Tem um ditado que nós falamos muitas das vezes: se não vai pela alegria, vai pela dor. E essa é uma realidade de muitas pessoas. Se não
vai na alegria, meu irmão, vai na dor. Mas hoje Deus me mandou aqui para dizer essa palavra, que não seja necessária a dor para você caminhar, que não seja necessário as perdas para você enxergar que Deus é o nosso Deus, que não seja necessário as aflições para você entender, irmãos, que só Deus é o nosso Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Tem uma canção que fala: mesmo na tribulação eu posso ver tua mão. Tem muitas pessoas que só enxergam a mão do Senhor na tribulação, mas meu irmão, a mão do Senhor não está conosco só na tribulação, ela também está conosco nos dias bons. Ela está conosco nos dias de paz, de calmaria, de mansidão. Enxergue Deus, veja Deus, ande com Deus. Como diz aquela canção do Kleber Lucas: eu ando com meu Deus nas ruas, quando chego em casa. Eu ando com Ele na hora de dormir. Eu ando com Ele na hora de partir o pão. Eu ando com Ele em todo momento. E graças eu te dou por ti, Jesus, por tudo que Ele tem feito. Meu Deus, essa palavra, Deus, é uma palavra que a gente vê muitas pessoas vivendo isso. Pessoas, Deus, que encontraram o Senhor na tribulação. Pessoas que nunca tinham entrado numa igreja, nunca tinham ouvido falar de Jesus. Mas um dia veio uma angústia, um dia veio um problema. Naquele dia, Deus, quando o médico disse que não tem cura, quando o advogado falou que era causa perdida, quando pessoas falaram que não tem jeito, pessoas, Deus, se voltaram para ti e entregaram a vida ao Senhor. Glória a Deus. Porque nós sabemos, meu Deus, que muitas vezes as tribulações elas vêm com o propósito, meu Deus, de salvar a nossa alma, o propósito, meu Deus, de nos fazer voltar para os caminhos do Senhor. Por isso que Jesus falou: olha, é melhor você arrancar um olho e entrar sem o olho no reino, do que ficar com os 2 olhos e ficar sem o reino, sem a salvação. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Só Deus que o Senhor nos ama, e tudo que o Senhor fez foi para a nossa salvação. O Senhor morreu pelos nossos pecados, para que eles fossem perdoados, mas para que nós alcancemos a vida eterna. Mas o Senhor nos vê, o Senhor sabe onde nós estamos andando. E é como um pai que, quando vê o filho em caminhos que vai levar a destruição, chega e corrige. É como um pai que, quando vê o filho ali subindo em um lugar perigoso, vai correr e fala: não, sai daí. Porque o pai ama, o pai quer o melhor. E o Senhor vê o filho perdido, e às vezes o Senhor fala: volte, e ele não volta. Sai daí, e ele não sai. E o Senhor diz: olha, não é esse caminho, mas ele não ouve. Até que o Senhor vai lá, Deus, e coloca uma tribulação. E a pessoa, Deus, que não olhava para o Senhor, começa a olhar, porque muitas das vezes a tribulação vem com propósito. Mas Deus, eu te peço, tenha misericórdia, Deus, que não seja necessário uma tribulação para nós olharmos para o Senhor. Que não seja necessário, Pai, como Jonas, nós sermos lançados no mar, engolidos por um peixe, para lá dentro do peixe eu me consertar com o Senhor, Deus. Que não seja necessário, Deus, eu perder para dar valor àquilo que o Senhor tinha me dado. Que não seja necessário, Deus, ó Deus, eu perder, ó Deus, para me tornar humilde. Como nós lemos aqui, eu aprendi a chorar com os que choram, eu aprendi a sorrir com os que sorriem. Porque se o meu inimigo, ele tenta fazer o mal contra mim, eu vou fazer o bem. Porque nós lemos aqui, isso vai, ó Deus, amontoar brasas sobre a sua mente. O inimigo vai olhar e dizer: olha o que ele tem, o que ele faz, o que é isso? Nós não vamos, Deus, não vamos, ó Pai, deixar o Senhor, Pai, não vamos abandonar o Senhor. Mas se até aqui, ó Pai, nós tínhamos abandonado, Deus nos perdoa. Se hoje viemos aqui pelo amor, glória a Deus, pelo amor nós vamos aceitar o Senhor e continuar com o Senhor. Se hoje nós estamos aqui com alegria e sem nenhum problema, aleluias, nós vamos, ó Pai, nos consertar nesse momento de alegria.
Mas se hoje talvez alguém entrou aqui, Deus, completamente perturbado, com uma vida, Pai, do lado avesso, de cabeça para baixo, Deus, obrigado também, porque hoje aqui nós vamos endireitar os nossos caminhos. A tua palavra, Deus, fala que muitas das vezes é melhor nós estarmos na casa onde há luto do que na casa onde há banquetes, porque na casa do luto a gente reflete, na casa do luto a gente pensa, na casa do luto a gente fala com carinho. Mas muitas das vezes na casa onde há banquete, meu Deus, onde há orgulho, há soberba, e há exaltação, e a gente nunca reflete nada. Mas que hoje essa palavra, Deus, ela nos mude, e ela nos transforme, e ela nos restaure em nome de Jesus. E que essa palavra, Deus, nos enche do Espírito Santo. Que essa palavra, Deus, traga que hoje sobre as nossas vidas ela vai com mudança e unção, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diga glórias a Deus. Levante as suas mãos e diga assim: Senhor meu Deus, eu preciso de Ti. Fala, o Senhor é o Deus da minha vida, e sem o Senhor eu nada sou. Sem o Senhor eu não posso nada. Me ajuda, meu Deus, na minha caminhada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aplaudam ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.